Então eu acho que foi muito importante mesmo esse movimento de entender a relação de redes e ruas, que eu sempre falo para as pessoas desse conceito de você entender que redes e ruas são conectados. Você tá no ônibus, você tá no ponto de ônibus, você tá no metrô, você tá no celular. Você tá indo para casa no celular, às vezes ouvindo um podcast, vendo um vídeo no Instagram, no TikTok, no Facebook. E é ali que nós militantes temos que estar. Onde as pessoas consomem conteúdo, onde elas se informam. Porque hoje muitos trabalhadores não vão assistir televisão no meio da tarde. Eles não têm como. Sim. Eles não têm como estar ouvindo a rádio no meio da tarde. Mesmo que tenham muitos, por exemplo, Ubers que estão ali ouvindo a rádio. Então também é um lugar pra gente ocupar, né? Sim. Mas assim, todos os lugares é importante a gente ocupar e as redes acaba sendo um pouco mais democrático, digamos assim, entre aspas, porque a gente sabe que as Big Techs que controlam esses espaços. Mas da gente ter esse entendimento do algoritmo e conseguir utilizar esse algoritmo ao nosso favor, de conectar os movimentos de rua, que a gente já panfleta nas ruas, distribui jornal, entra em contato com as pessoas, levar isso para as redes também, para utilizar o conteúdo como uma forma de panfleto também, né? De panfletar a informação por meio do nosso conteúdo. Então, foi muito interessante observar todo esse crescimento nas redes e ter visto isso de perto, sabe? De ver, o Rick entrou em contato comigo, me mandou os panfletos também, como que eu poderia divulgar essa informação, como que eu poderia divulgar a petição. Então, é muito organizado, sabe? Muito organizado e realmente é muito louvável, de se admirar muito como um trabalhador simplesmente olhou para sua própria dor e falou: agora a gente precisa acabar com essa escala extremamente abusiva, porque se eu não aguento, outras pessoas também não aguentam. E ele só veio para as redes, falou o que ele vivia, trouxe sempre os comentários de pessoas falando: eu vivo isso também, eu também passo por isso, eu sou mãe, não tenho tempo com meu filho, eu sou pai, não tenho tempo de descanso, de lazer, nem nada. E aí o movimento só cresceu e hoje a gente tem contato com o movimento VAT na maioria das redes, na Câmara, estamos vendo vários projetos, mas isso tudo começou por um trabalhador que estava exausto e que ele pensou em reunir outros trabalhadores que também estavam exaustos e queriam um pouquinho de descanso. A principal experiência que a gente tem que ver da 6x1 é que a gente tem muitas pautas legítimas. Como a gente estava falando aqui da pejotização, que ela até, na minha visão, ela é maior do que a 6x1, porque ela afeta completamente. Aí você não vai ter 13º, você não tem férias, você não tem nada. Você tem o que você conseguir individualmente negociar com quem te contrata e tendo jornada de trabalho, né? Mas ela não comunica. Uhum. Ela não está num debate tão amplo como a 6x1. E é esse o que eu acho que a gente, talvez, nosso desafio, e é o desafio do sindicalismo também, tentar enxergar como o VAT conseguiu tão bem se comunicar com a população. Você falou muito um termo que é muito do marketing, que às vezes falam comigo e eu fico meio perdido, que é o tal da dor, né? Ah, a dor disso, a dor daquilo. Para mim... Que são os afetos, né? Que tu tem. A dor é um afeto. Então, você acaba... eu falo muito sobre isso em relação aos extremistas, extrema-direita. As pessoas, os trabalhadores, eles já sentem raiva do sistema. Eles já sentem ódio de serem explorados. Eles só não sabem dar nome para as coisas. Eles não veem o gigante dentro da sala, que é o capitalismo. Eles não veem o problema no sistema. Eles não sabem nomear. Eles até falam que eles são antissistema, que o sistema é o problema, que o Estado é o problema. Mas, geralmente, eles não percebem que é o sistema capitalista, que é o Estado burguês. E acaba que a extrema-direita e até mesmo os próprios liberais, eles cooptam esses afetos, essa raiva, essa angústia, esse ódio, sabe? Que já faz parte dos trabalhadores, que já estão cansados, que já estão sendo explorados, e eles cooptam esse sentimento. E eu acho que é aí que nós temos que entrar. De ter essa empatia com o trabalhador, entender quais são as dores dele e organizar essas dores, para mostrar que nós temos um projeto alternativo. Eu acho que essa é a maior importância do nosso trabalho enquanto militantes do nosso campo, que é realmente ver as dores do trabalhador, ter a empatia por essas dores, porque a gente também vivencia elas, e, de alguma maneira, trazer o projeto alternativo. Falar, olha, pronto, o que a gente pode fazer em relação a isso? Eu queria te fazer uma pergunta nesse ponto, porque, assim, o que me parece muito... Eu nesse momento, estou muito inspirado na professora Valdete Souto. Eu sinto que o VAT, ele não falou, tá, sobre a redução da jornada de trabalho. O nome VAT não é redução de jornada de trabalho. Vida além do trabalho. Ele muda o eixo do ângulo do ideal. Né? Ele torna uma pauta que é histórica, né? Gente, redução por redução, para quê? Para que eu vou querer reduzir só? Isso é importante, mas e aí? Porque quando tu fala redução, as pessoas também pensam que vai reduzir salário.
Se você utilizar o termo de redução da jornada, logo vem na cabeça de muitos trabalhadores se vão reduzir minha jornada, eu vou receber menos. Até porque e não vai ter escala rotativa. Né? Exato, e não vai ter escala rotativa e outras coisas assim. Mas ele propõe também, que é uma coisa que eu sinto e queria ouvir vocês em relação a isso, que eu acho esse um ponto muito importante, principalmente para o sindicalismo. O que a esquerda está pautando? Agora, com o VAT, a gente começa a pautar uma vida além do trabalho. Né? E a gente começa a pensar nos nossos direitos, não para ter um salário melhor, para pagar mais conta. Uhum. Né? Que é o tradicional, você quer um salário um pouco melhor para conseguir pagar um pouco mais de conta. Aí você muda, não, eu tenho direito ao lazer, a gente não quer essa comida, aquela coisa que agora virou até legal de cantar nos atos, né? Que a música acaba explicando o que é o VAT sozinho. Mas a gente começa a mudar o eixo do trabalhador para enxergar também, olha, peraí, vamos olhar agora para o outro ângulo. Isso aqui pode proporcionar uma vida, além de trabalhar, porque se você parar, apagar os conceitos que a gente tem, joga eles para o lado assim e diz, o que é um trabalho, uma relação de trabalho que você trabalha praticamente todos os dias, você não tem tempo para comer direito, você não tem tempo para descansar, você não tem tempo para ver sua família, você não tem tempo para ir ter um lazer, você vai acabar na escravidão. Você vai ter, isso aqui é escravidão, então, né? Então, queria ouvir vocês nesse sentido. O que vocês acham? Se isso teve interferência também para conseguir se comunicar melhor, ter um ideário. Né? O que a esquerda está pautando antes do VAT ou paralelamente ao VAT? Eu acho que tem algumas coisas até que você estava falando, assim, que a gente teve um processo nas últimas décadas, nos últimos anos, de destruição de direitos muito grande. E você começou falando disso, inclusive na introdução aqui do podcast. A gente vem de décadas de lutas defensivas, lutas para não perder direitos. E agora parece que a gente está tendo um respiro de uma luta ofensiva, uma luta para a gente ter mais. E eu acho que isso é uma questão que eu acho que até ligado ao sindicalismo, assim, que é importante, que eu pelo menos lembro, assim, né, de estudar, de ver as coisas que você pega, até mesmo as relações de trabalho e sindicais, etc. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, você tinha outro tipo de relação, até mesmo da garantia de direitos e de alguma tranquilidade, assim. Por mais com todas as precarizações, os problemas, Sim. as dificuldades, eu me recordo muito, eu sempre penso num exemplo assim, a minha família é de Volta Redonda, né? A cidade foi criada pela Companhia Siderúrgica Nacional. E lá, o centro da cidade é a Vila dos Operários, que inicialmente era o local onde as pessoas moravam, que é em frente à fábrica. Então as pessoas, tudo bem, trabalhavam muito, tinha muita exploração, mas hoje a gente ainda vive uma outra exploração, que é o processo, inclusive, de gentrificação da cidade, que a pessoa não mora mais perto do trabalho. Então, para quem é das grandes cidades, a gente aqui de Brasília, a coisa mais comum é a pessoa morar no entorno do Distrito Federal e demorar 2 horas para chegar no trabalho todo dia, mais 2 horas para voltar, além do tempo que já está trabalhando. Então, o que eram 8 horas de trabalho diária já viraram 12, 13, porque é o tempo no transporte público e tudo mais. Então, acho que ainda tem esse outro elemento para a gente considerar, o grau de a vida que tem que estar sempre acelerada. Eu acho que um outro ponto que você tocou que é importante, que eu acho que hoje as redes sociais e todo esse processo, a propaganda que a burguesia faz, que os grandes meios de comunicação fazem você precisa ser produtivo 100% do tempo. Então, a gente não saiu da cena do debate, eu acho que com isso volta o direito ao ócio, a você descansar. Porque como ser produtivo se você não descansa?